Tem um canal no YouTube chamado Maelcio Silva 10. Se você gostar desse vídeo e assisti-lo no TikTok ou no Instagram, peço a você que se inscreva lá, caso você tenha gostado. Então, né, vamos lá. Eu tenho amigos e a maior parte das pessoas das quais eu convivo, que eu tenho uma convivência profissional e até amigável, amistosa, digamos assim, faz parte do agro, são produtores, né? Não necessariamente grandes produtores, mas são produtores. É, são produtores agrícolas, o que hoje chamamos de agro, né? É a categoria mais importante da economia brasileira. Ninguém tem dúvida disso. Então, sem o agro, a gente teria... A gente não seria nada, digamos assim, economicamente. Eu diria que provavelmente a gente estaria ali próximo dos países africanos no que diz o desenvolvimento social e a questão econômica. Então o agro ele é extremamente importante. Já falei isso aqui em outros vídeos, etc e tal. Isso não quer dizer que todo mundo que se identifica, porque veja bem, você tem que separar o joio do trigo, que é o seguinte: existe o agro, importantíssimo, formado de pessoas trabalhadoras que lutam, que enfrentam as mais diversas dificuldades, ponto, certo? E carregam o nosso país nas costas. E tem aproveitadores que se fingem de agro, que invade terras, que promove desmatamento, queimadas, etc e tal. E ali meio que dá uma misturada. E tem gente do agro boa, desses aí nota 100, que às vezes se confunde, acha que aqueles lá é igual a eles. Não, não é. Essa turma aí que faz essa ruaça não pode ser chamada de agro, não podem ser chamados de empresários do agro, né? E não ajudam os verdadeiros produtores rurais no que quer que seja, né? Então essa é a primeira questão. Então o agro não promove desmatamento, não agride o meio ambiente, porque nós temos o melhor código florestal do mundo, que se seguido o país tornaria-se uma maravilha, não teria esses problemas que temos. Claro, tem gente irresponsável que às vezes faz só por ignorância, vai lá, põe fogo por bobeira, etc. Isso existe também. Agora, tem gente que faz de modo intencional, né? Por alguns motivos aí, não é um motivo único. Quem põe fogo em mata, põe fogo para depois desmatar. Fato. Tem gente que põe fogo em plantação por maldade, por vingança. Aí é para dar prejuízo para quem realmente trabalha, para quem realmente carrega o país nas costas. Então isso, temos que deixar tudo isso muito claro. É importantíssimo. Certo? Então, o que eu diria? Eu não vou dar conselho para quem é mais inteligente, mais rico do que eu. Por quê? Porque quem é do agro é mais rico do que eu, tem mais dinheiro, produz, é mais importante que eu, é tudo acima. Então não vou dar dica nenhuma. Agora, fazendo essas observações, eu diria que é o seguinte: não se misture, como diria aquela personagem lá do seriado Chaves, não se misture a essa gentalha, né? Separe delas, eu acho. É uma opinião, certo? Então, é preciso fazer essa separação. E outra coisa, parte, um ou outro, isoladamente, é uma minoria, mas uma minoria que às vezes consegue uma boa audiência, um bom alcance, considera que a agricultura familiar, ela possa concorrer ou possa ser incompatível
com o agro de ponta, esse que garante a nossa sobrevivência econômica. E eu discordo totalmente. Eu acho que, ao contrário disso, são complementares, né? E temos grande importância na agricultura familiar. E o que nós precisamos? Nós precisamos incentivar a agricultura familiar e precisamos também parar setores pequenos, mas que também causam um grande barulho e tem uma grande audiência, parar de demonizar o agro, que nos garante a economia, que nos garante emprego, que mantém o Brasil de pé, como disse Tião Carreiro e Pardinho na música Terra Roxa. Então, é preciso tomar essas atitudes, porque assim nós teremos um país realmente próximo do que sonhamos. E digo mais, nada impede que nós investimos em indústria. Porque o saudoso Enéas Carneiro, um homem genial que tentou ser presidente e não conseguiu, que foi deputado, mas isoladamente não conseguiu ter grandes realizações, já dizia que nós entregamos as nossas riquezas, entre aspas, in natura, para enriquecer os outros países. E do que ele dizia? Ele dizia das commodities. Minério de ferro que vendemos e depois transforma-se em automóveis lá fora e são vendidos aqui, sei lá, 10 vezes mais, 50 vezes mais, dando lucro para esses países. Esses países que estão enriquecendo graças aos nossos minérios, sendo que a gente teríamos condições de desenvolvê-los aqui e já vender o produto manufaturado. Enéas já falava isso, certamente anterior a ele, outras pessoas devem ter falado, mas isso ficou só nas ideias, só no mundo das ideias. Nós precisamos também colocar isso em prática. É evidente que precisamos colocar isso em prática. Não há incompatibilidade entre o agro familiar com o agro profissional, o agro de ponta que exporta. Não há incompatibilidade entre esses dois, a agricultura familiar e o agro, com a indústria. Podem caminhar os três setores juntos e todos três serem de pontas, digamos assim. Até porque o agro, como já me disse um amigo meu, né? O agro de ponta, às vezes, ali com aqueles equipamentos deles, que tornam-se relativamente ultrapassado para eles, porque eles trabalham de ponta, eles podem vender esses equipamentos a preços menores para os pequenos agricultores, para que eles também possam melhorar a sua produtividade. É preciso pensar nisso, é preciso incentivar isso, porque hoje parece que não há um interesse das pessoas na prática da agricultura familiar. Mas essa sensação que temos, ela ocorre devido às dificuldades enfrentadas e os baixos resultados colhidos. Uma vez incentivado, haverá pessoas interessadas, com certeza.